Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. Olá, secretário, é um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita, bom dia, Léo, é um prazer estar aqui também. Bom dia. Secretária, começo perguntando para o senhor qual é a situação do Estado hoje em relação ao coronavírus. Bom, Thalita, nossos números estão mostrando uma queda importante da incidência dos casos, os óbitos continuam elevados, os óbitos, lembrando que ele reflete o que vivemos nas últimas semanas, né, especialmente em março e começo de abril. Então é comum que os óbitos permaneçam ainda um pouco alto nesses próximos dias, onde veremos daqui 1-2 semanas a queda, mas os números de casos novos e a sua variação de incidência mostra que a pandemia neste momento vem reduzindo o número de infectados e logo os hospitais ficarão com menos pacientes. Então estamos no momento de queda dos casos, mostrando o sucesso da onda roxa, do comportamento da população nesse tempo, para que a gente viva momentos melhores daqui para frente. Secretário, nós estamos vivendo em momentos com várias ondas. Agora está sendo feita uma flexibilização em todo o estado, inclusive com cidades mineiras voltando aulas presenciais, como no caso de Belo Horizonte, a partir de segunda-feira, aí na educação infantil. Isso é o momento certo para ser feito ou é arriscado? Bom, Léo, já tem experiência no mundo inteiro que mostra que a educação infantil tem um benefício muito maior voltá-la do que não voltá-la. O prejuízo para as crianças é muito grande. E estamos no momento de queda de casos, são turmas reduzidas, que permite os protocolos serem bem estabelecidos. Então, acredito sim que com essa queda de incidência seja o momento da gente retornar paulatinamente às aulas, especialmente em educação infantil. Em relação às aulas no Estado, ou a liberação, secretário, do Estado para as aulas como um todo, a gente sabe que esse assunto, ele tem ganhado cada vez mais destaque, né? Porque tem sido cada vez mais discutido. Inclusive, a secretária de Educação de Minas Gerais, Júlia Santana, colega do senhor no Estado, chegou a dizer nesta semana que a falta dessa aula presencial deixou ainda mais evidente a diferença socioeconômica no Estado, no Brasil, de uma forma geral. Então a volta às aulas começa a ser discutida com mais intensidade. Antes era um assunto que pelas autoridades não era nem pautado, né? Não era nem discutido pelo risco que se oferecia ou pelo risco que se acreditava que poderia oferecer. Agora, como eu disse, começa a ganhar mais força. Há expectativa para a volta às aulas no Estado de uma forma geral, ainda para o primeiro semestre. Os senhores têm conversado para que isso possa acontecer? Temos uma discussão constante. Vamos lembrar que há um ano atrás, quando iniciou a pandemia, e hoje mudou-se muito o que se sabe da doença. E percebe-se que a educação deve estar junto com a pandemia. A gente não pode excluí-la aguardando o final completo do vírus circular na sociedade. Temos que nos adaptar. E os protocolos foram muito discutidos dentro do Minas Consciente e já consta dentro dele o retorno às aulas. Existe a judicialização do ensino presencial e estamos discutindo junto com os órgãos competentes para que a gente consiga, dentro dos protocolos estabelecidos, onde foram ouvidos os especialistas da classe dos pediatras, da Sociedade de Pediatria, de Neuropediatria, em que mostram que, se foi estabelecido bem os protocolos, o ganho para as crianças e jovens é muito maior. Existe também a tentativa do governo do Estado, o governador Romeu Zema, em priorizar a vacinação dos professores, reduzindo ainda mais os riscos de contágio. Então, estamos discutindo e logo teremos novidades, e a posição do Estado é que sim, a escola deve retornar o mais rápido possível com todos os protocolos
de segurança sanitária possíveis. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Saúde de Minas, Fábio Baccherete. Secretário, eu continuo insistindo nessa questão da escola, porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas que não são a favor do retorno das aulas presenciais, inclusive de professores que ameaçam fazer greve caso isso se concretize, por exemplo, em Belo Horizonte. Ontem nós divulgamos aqui na Rádio Super e também no Jornal Tempo um estudo que mostra que uma criança infectada, ela contamina outras 60 pessoas. Nós não temos ainda a vacinação para professores, o senhor disse que está no planejamento. Minas Gerais sofre com a falta de insumos para intubação e outros medicamentos aí de combate à doença. Diante de todo esse cenário, qual é a data que o senhor vislumbra para o retorno das aulas presenciais? Bom, Léo, o planejamento do Estado é que a escola infantil, ela se inicia o mais rápido possível diante da evolução do Minas Consciente. Então, na progressão das regiões de ondas vermelha para amarela, a gente vai retornando às aulas presenciais da educação infantil, que não tem alternativa em relação às aulas por teleconferência, que quem está no ensino médio, por exemplo, tem essa alternativa. Estamos discutindo com os sindicatos, estamos discutindo com os especialistas a melhor forma e segurança de retorno. A expectativa da vacinação dos professores é que a gente consiga adiantá-lo para que a gente não tenha contraponto do sindicato em relação à segurança do profissional. Apesar que vários profissionais também continuam trabalhando mesmo sem a vacinação, vamos lembrar que os profissionais da limpeza urbana, os motoristas de ônibus, os atendentes de padarias e supermercados continuam trabalhando mesmo sem a vacinação. A gente está tentando adiantar a vacinação dos professores como grupo prioritário, porque a educação, um ano sem educação presencial e mais um ano, isso vai dar uma maior diferença entre as classes sociais. Lembrando que as escolas privadas têm uma capacidade maior de chegar até o seu estudante. Já as escolas públicas temos várias limitantes, especialmente acesso à internet e à tecnologia. Então temos que procurar encontrar um caminho que não aumente essa desigualdade social, educacional. Então temos que trazer essa discussão para perto, não adianta fugirmos dela, não adianta também esperar o final completo da pandemia. Em relação ao kit de intubação, o Estado vem se planejando e essa semana chega mais kit de intubação, semana que vem também chega mais kit de intubação. A expectativa é que o momento mais crítico desse insumo já passou e estamos agora recuperando os estoques para garantir a segurança assistencial. Secretário, o Estado tenta negociar diretamente com fornecedores a aquisição de kit intubação sem ter que passar pelo Ministério da Saúde? Se sim, com quais fornecedores há esse tipo de diálogo? Temos sim. Desde sempre, o grande problema do kit intubação foi a requisição administrativa por parte do governo federal. Então, quando o Ministério da Saúde foi até os fornecedores tradicionais, que tem contrato com o Estado e com os prestadores de serviço, parou de receber essas unidades o medicamento. Mas, além disso, buscamos outros fornecedores, estamos recebendo. Hoje, da Teuto, medicamento, essa semana da Hipolabo, medicamento, é da Cristália, na próxima semana da Bebrown, que é um player não muito tradicional. Então estamos conseguindo fazer compras unilaterais para ajudar dentro da rede solidária os fornecedores. Lembrando que a função de comprar o medicamento é do hospital, do prestador, e o Estado vem ajudando porque a gente percebe uma grande dificuldade na aquisição desses medicamentos neste momento. Tem havido também alguma articulação, até mesmo um apoio do governo federal para essas articulações, para essas compras, secretário? Ou o governo de Minas tem trabalhado isoladamente aí nessas frentes?
Então, são várias frentes. Então, a compra é unilateral, a tentativa é exclusiva do Estado, mas o governo federal vem tentando fazer compras fora do país, junto com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, há uma expectativa de daqui 2 semanas chegar uma grande compra do governo federal, distribuir para os estados e dar uma regulada no mercado, dar uma tranquilizada. Uma compra, a expectativa dessa compra é de fornecer de 1 a 2 meses de medicamentos, e com essa compra que o Estado vem fazendo, a gente conseguir fazer um colchão para outro momento de maior demanda se vir a acontecer. Secretário, nós trouxemos hoje o Jornal Tempo, também aqui na Rádio Supra. Acabamos de ouvir, inclusive, uma reportagem que fala sobre o número considerável na redução de mortes de profissionais de saúde após a vacinação. A gente também já falou sobre a redução de internações de casos graves de idosos que foram vacinados e também, inclusive, no número de mortes. É uma tendência otimista, a gente pode dizer assim? A gente também tem boa notícia, né, Thalita? Então, essa é uma ótima notícia. Nós temos, sim, observado em cada discussão do Comitê Executivo uma queda da internação e dos óbitos daqueles pacientes já vacinados e imunizados. Então, quem que são os já vacinados e imunizados? Aqueles que já tomaram a segunda dose, a Coronavac há mais de 15 dias, e acima de 80 anos, nós estamos vendo que a proporção destes pacientes nos CTIs vem caindo de forma cotidiana. Cada semana são menos pessoas nesse grupo. E profissionais de saúde, que foi um grupo prioritário, também essa queda é muito evidente, mostrando que a vacina é eficaz e que quando chegar a hora de cada cidadão tomar a vacina, vá receber essa vacina, porque ela é o que vai nos tirar definitivamente da situação que estamos vivendo hoje. E para a gente realmente sair dessa situação crítica, né, secretário? Eu imagino que precisa muito da conscientização da população também para o Dia das Mães, né? A gente sabe que é uma das datas mais importantes para o comércio. Há uma grande circulação de pessoas nas rodovias mineiras que vão para o interior, principalmente saindo de Belo Horizonte, de outras regiões. Essa conscientização nesse momento é importante, né? Como que o Estado está se preparando aí para uma possível contaminação maior no Dia das Mães? Bem lembrado, né? É muito importante esse ponto. Não podemos nos deixar enganar, como já nos enganamos anteriormente em achar que a vacina chegou, o problema acabou e podemos retornar à vida ao normal. Dentro da onda roxa tivemos o feriado da Semana Santa e nós não evidenciamos ainda o aumento de casos. Isso mostra que a população naquele momento entendeu que não era a hora de reunir, de aglomerar, de não se cuidar. Então, o Dia das Mães chegando, a situação é a mesma. Nós estamos vendo muitos jovens aumentando a sua ocupação na CTI, mostrando que é ele que está se expondo. Não é uma mudança do comportamento do vírus apenas, que é um vírus que infecta mais, mas é porque eles estão se expondo mais. Então, vale muito aqui lembrar a todos que o vírus continua circulando, é um vírus altamente contagioso. Nós vivemos agora um estresse muito grande dentro da saúde pública do Estado, com mais de 800 pacientes aguardando leito de terapia intensiva só no SUS. Nós vemos o setor privado sem leitos para tantas pessoas, isso nunca aconteceu no setor privado aqui no Estado. Então, dentro do Dia das Mães, vamos preservar as mães de todo mundo. Vamos lembrar que é o último Dia das Mães com grande restrição. Ano que vem, em maio do ano que vem, todos estarão vacinados, todos poderão encontrar as suas mães com mais tranquilidade. Então, para a gente ter esse momento no ano que vem, vamos preservar desse ano. Não é hora de aglomerar, vários núcleos familiares se juntarem. É a hora da gente continuar tomando os cuidados para que daqui a pouco a gente tente recuperar a rotina que todos estamos precisando recuperar, todos estamos com saudade daquele tempo, mas para a gente poder ter de novo aqueles momentos, esse momento é um momento de cuidado, de seguir à risca todos os protocolos que falamos sempre, né? A imprensa sempre a imprensa sempre fala desses cuidados, então temos que reforçá-los e praticá-los, né? Não adianta só ouvirmos, nós
e a imprensa, nós temos que praticar aquilo que a gente sabe que é a única forma de se proteger. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Secretário, sobre essa questão da conscientização, da importância da população, né? Isso é um assunto que não muda desde o começo da pandemia. Essa é a fala de especialistas, autoridades em saúde. E também a gente fala sobre a responsabilidade de outros órgãos, como por exemplo da Polícia Militar, que atua no combate a festas clandestinas. Ontem a gente teve um caso, um exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, uma festa rave com 350 pessoas, num dia em que o Brasil registrava um número altíssimo de mortes. E parece que essas pessoas não conseguem entender de fato. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao trabalho da Polícia Militar, das guardas municipais também, no combate a essa questão do coronavírus, né, no enfrentamento ao coronavírus. Qual a importância desses órgãos e como que essas entidades atuam junto ao Estado? A Polícia Militar, desde o começo, ela vem puxando a responsabilidade para ela em relação a evitar as aglomerações. Obviamente, ela não consegue entrar dentro de residências sem haver um crime de fato. Apesar de haver denúncias, a polícia vai atrás, mas é uma pequena parte que ela consegue, né? Grandes festas, obviamente, a polícia consegue acabar com elas. A Guarda Municipal, que fiscaliza, é fundamental nesse papel também. Mas muito claro, né, Thalita? A polícia e a Guarda Municipal, elas conseguem evitar um pouco de tudo que vem acontecendo. Então, é muito importante, aos jovens em especial. Todo jovem tem um pai, um avô, que tem que zelar por eles. É muito importante dizer, espere um pouco, daqui a pouco vocês voltam a aproveitar essas festas, esses momentos. Eu sei que o jovem sempre quer um momento de distração, mas a gente tem que lembrar que o nosso comportamento também é uma forma de proteger o coletivo, as pessoas que se envolvem conosco. Não podemos ser individualistas e pensar apenas no nosso momento. Então, ao jovem, que é aquele que está ocupando CTIs, aqueles que proporcionalmente estão aumentando cada vez mais o número de pacientes que evoluem a óbito, e vocês também, jovens, estão passando para os idosos que estão em casa, muitas vezes isolados, a doença. Então é muito importante esse momento de compreensão. Está acabando, já tem 1 ano, falta menos tempo para acabar, a vacina está chegando nos outros grupos, daqui a pouco abaixo de 60 anos, então é muito importante a conscientização. E a polícia, a Guarda Municipal, no que é possível identificar, estão buscando terminar com esse tipo de evento. Secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Secretário, o senhor é médico, já foi vacinado, ainda faz parte do corpo clínico da Santa Casa de Belo Horizonte. Tem algumas questões sobre esse assunto. Como o senhor tem conciliado aí a sua função de secretário de Estado com o cargo que ocupa na Santa Casa, se o senhor pediu afastamento, e em relação também aos fura-filas, a Assembleia de Minas tem feito aí uma investigação ampla para apurar possíveis vacinações irregulares, né, de servidores do Estado. Mais de 1.000 aplicações teriam sido feitas. Como o senhor tem conciliado o seu cargo e também como o senhor vê essa investigação? Se o senhor acredita realmente que houve aí servidores vacinados ilegalmente? Bom, Léo, quando eu fui convidado pelo governador, eu faço parte do Corpo Clínico da Santa Casa, faço tomografia na quarta-feira, né, no Hospital São Lucas de manhã, e na sexta-feira à tarde, ultrassom e procedimentos, né. E quando eu fui convidado, falei, governador, seria muito importante para mim continuar. Eu sou médico radiologista, sou muito técnico, não sou político. Eu estou aqui para contribuir. Após essa contribuição, o meu grande desejo é retornar de forma completa à assistência, né? Que
o médico ele nunca deixa de ser médico, né, o que nos dá grande prazer. E dentro da Santa Casa, que eu faço ultrassom de pacientes com Covid, sempre fiz, lá eu fui vacinado em janeiro e fevereiro, né, primeira e segunda dose, e é muito importante para mim, porque lá eu faço biópsias, faço pulsões, e não temos outra pessoa que faça na sexta-feira. De qualquer forma, solicitei ao Comitê de Ética do Estado uma avaliação para ver se não teria problema estar lá e aqui. Por enquanto não temos a resposta, mas o que eu falo é que eu sou integralmente secretário de saúde, eu estou aqui todos os dias, saio daqui muito tarde, chego muito cedo, é sábado, é domingo, é muito trabalho, mas a gente vem conseguindo cumprir o nosso papel aqui sem eu me afastar completamente da assistência dentro da Santa Casa. Não é fácil, mas eu sempre trabalhei muito, então eu estou acostumado com isso. Em relação à denúncia de fura-fila, aproveito a oportunidade, que foi noticiado que a FHEMIG, a Administração Central, furou fila, foi vacinado. Então, quando eu fui presidente da FHEMIG, até hoje ninguém foi vacinado do setor administrativo da FHEMIG. Eu não vacinei também pela FHEMIG, vacinei na Santa Casa. Então, até hoje, os profissionais da FHEMIG estão aguardando o seu momento da vacinação junto ao município de Belo Horizonte. Apenas os hospitais, os servidores dos hospitais foram vacinados de forma idêntica a qualquer outro hospital de Belo Horizonte. E a minha esposa ainda não foi vacinada, apesar de ser médica pediatra da FHEMIG, do João Paulo II. Está em casa, porque ela tem asma em telemedicina, teleconsultoria pelo aplicativo que existe de Covid, e ela está esperando a vez dela também de ser vacinada pelo município de Belo Horizonte. Então, de forma nenhuma ela foi vacinada e nenhum servidor da FHEMIG administrativo foi vacinado. Estou aí tentando, Léo, manter essa assistência, uma pequena parte, né, ainda bem pouquinho, né, da minha semana, que para mim é muito importante, tenho esse carinho enorme com os pacientes, gosto de estar com eles, estou aqui de forma integral também para poder ajudar o Estado nesse momento. Secretário, antes da gente ir para a hora do bate-pronto, mais uma pergunta em relação a essa questão dos fura-filas, né? Porque havia aquela dúvida se as pessoas que foram vacinadas na época do ex-secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ele, né, incluindo ele e os servidores que já foram exonerados, se eles receberiam ou não a segunda dose da imunização. O que ficou definido pelo governo do Estado? Ótimo, essa decisão não foi a do governo do Estado, nós levamos isso para a CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, a área técnica avaliou, discuti com o Ministério Público também, e qual que é o grande problema que nós chegamos aqui? O ato de vacinar vai estar sendo discutido dentro dos órgãos de controle e a CPI, então a CGE no Estado, o Ministério Público, que é o controle externo, e a CPI está investigando o ato de se vacinar, se o momento foi inadequado ou não. No entanto, não podemos dissociar a primeira da segunda dose. Nós não podemos correr o risco de uma pessoa, um cidadão qualquer, ter que tomar 3 doses de uma vacina. Não existe estudo que mostre um prejuízo àqueles que tomaram 3 doses. Se a gente não desse a segunda dose, essa pessoa iria ter que tomar 3 doses, e não existe estudo que mostre o risco. Nós já estamos vendo várias vacinas com algumas complicações, como trombose, estão sendo suspensas em algum lugar do mundo, e a gente não pode correr o risco de antes dessas pessoas, antes da conclusão dos processos, a gente dar algum risco para essas pessoas. Então, existe já do Butantan, que foi a vacina utilizada, que é a Coronavac, o posicionamento deles dizendo que é melhor dar a segunda dose, mesmo com prazo maior do que 28 dias, do que dar 3 doses, porque não existe nenhum risco. Então, levamos até a Comissão Intergestora Bipartite, que é a CIB, e lá foi decidido que, diante de tudo, deve-se aplicar a segunda dose pelo município. Então, os municípios aplicaram a segunda dose, enquanto os processos estão correndo, onde a conclusão de ter sido vacinado, se era certo ou não, será concluído não por 1 ou 2 doses, sim por ter vacinado em algum momento
que não seria. E outra coisa, lembrar que se a gente deixasse de dar a segunda dose, deixasse para dar depois, seria uma dose a mais, menos pessoas seriam vacinadas, porque os trabalhadores de saúde são grupo prioritário, já receberam 100% das doses pelo Programa Nacional de Imunização, então não seria esperar muito tempo para eles tomarem as 2 doses, já está na hora, já passou da hora deles tomarem, então diante de todo esse contexto, o melhor caminho foi decidido em CIB, por deliberação, que seria a segunda dose aplicada pelo município. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretária, é a primeira vez que o senhor participa com a gente do Café com Política, mas acredito que o senhor conheça o quadro agora. São 6 perguntas objetivas com respostas objetivas. Vamos começar? Vamos sim. Minas pós-pandemia. Um legado na saúde, mas um grande desafio de tantas doenças que estão acumuladas, procedimentos aí que precisam ser saneados, que se acumularam com o tempo. Economia versus saúde. Difícil, mas importante associar um ao outro, e o Minas Consciente vem tentando fazer isso. Estamos agora acabando com a onda roxa no estado, para que a gente recupere de novo a rede produtiva do estado. Governo federal no combate à pandemia. Necessidade de uma coordenação mais focada com os estados, que todos falem a mesma língua, para que a gente consiga avançar mais dentro do combate à pandemia. Volta às aulas no primeiro semestre? Sim, volta às aulas no primeiro semestre. Vacinação. Estamos melhorando mês a mês, estamos aumentando a porcentagem de vacinas aplicadas pelo que chega aos municípios, e a nossa expectativa é que vacinemos todos neste ano de 2021. Minas em 2022. Um ano mais tranquilo, que a gente consiga planejar uma melhoria da saúde pública como um todo no estado, não com foco apenas em uma única doença, e que todo cidadão de Minas tenha uma assistência mais integral, mais completa, em qualquer município do estado. Secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, secretário, pela entrevista do senhor. Espaço aberto sempre aqui na Rádio Super. Obrigado, Thalita, obrigado, Léo, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição.